Canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Há alguém pensante ainda no Brasil? Zil. Cultura brasileira e cultura zen. Tem a ver? Bom, cultura zen tem a ver com um ser humano de qualquer lugar deste mundo e do universo. Mas vamos olhar para a cultura brasileira um pouquinho e misturar as coisas? Sim, porque neste canal da Mantra Cultural, pouco e nada eu falo sobre o setor cultural, a cena cultural artística nacional. Tem muitos canais que falam sobre isso. Tem muitos canais rebuscados que falam muito e dizem aquilo que é óbvio, que está tudo uma porcaria. Por que está tudo uma porcaria? Aonde entra o autoconhecimento, a meditação, a cultura zen, a sabedoria, espiritualidade nesse papo todo? Quando eu entrei para música, coisa estranha, quando eu comecei a brincar de música, eu comecei por influência de Raul Seixas. Mas Raul Seixas me interessou muito mais pela sua letra, pela sua poesia, mensagem. E foi isso que me atraiu a ouvir mais música. Então, o meu cérebro não é exatamente musical. Eu curto muito mais a poesia da coisa, a letra, a mensagem. Eu posso só escrever, só falar, ou só ficar em silêncio, tudo bem. O fato é que a música em si, e todo este cenário musical, não é para mim uma coisa assim tão essencial. Sabe que eu curto mais o silêncio do que a música? Mas, enfim, música é feita de sons e pausas. Essas pausas são importantíssimas. E elas não estão mais presentes na barulheira que se ouve por aí. E isso já começa a ter a ver com cultura zen. A arte em si, em todas as suas formas, sempre tem uma mensagem silenciosa sendo transmitida. Silenciosa no sentido não verbal, não racional. E isso precisa de pausa, de silêncio. Mesmo no rock and roll, existe, sim, um efeito de reflexão, contemplação, sacada, insight, profundidade. Caso o artista ou compositor toque o coração das pessoas, é claro. Mas o que se vê hoje é uma arte barulhenta, superficial. O que é este silêncio? O que é este estado de ser silencioso, meditativo? É o mesmo que perguntar para o peixe: ó piranha, o que é a água que te cerca? Ó nobre lambari, o que te cerca a água? O que água? O que é água? O peixe não consegue entender. Se ele tivesse um cérebro humano, ele ia ficar boiando. O ser, o silêncio. Isso não cabe dentro da nossa cabeça intelectual, racional. Percebe que os artistas estão muito intelectuais, aqueles que falam de cultura são muito restritos e sofisticados, politizados. Enquanto o povo, no geral, gosta de música mais popular e realmente não quer saber de cultura. Tem até uma brincadeira por aí. Os músicos que gostam de vender seu show muito caro dizem: ninguém quer saber de cultura, o negócio é tocar, cover e casamentos mega milionários. Lavagem de dinheiro às vezes, de famílias riquíssimas. Mas tudo bem, o papo de cultura é muito intelectual, é falso, é falcatrua, é máscara. O próprio Raul dizia: eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Esta linha, este silêncio, parte integral daquilo que é o ser humano, o zen da cultura. Cultura sem o zen é intelectualismo barato, frio, insensível, patético e, na verdade, beira mais a ignorância do que a sabedoria. A partícula silenciosa da arte, da cultura, a partícula do ser, o Tao, o taoísmo, né? Do Lao Tse. Existem outras palavrinhas para isso, mas não importa.
Até a palavra Cristo pode ser usada para isso. Mas veja que complicado que é usar palavras. Tem sido usado palavras e quando elas caem na mente intelectual, elas se transformam em porcaria. Elas perdem a essência. Elas são contrabandeadas, traficadas. E para que esta partícula é importante? Partícula silenciosa da arte e da cultura. Ora bolas. Vejamos o cenário cultural brasileiro. Que porcaria! Tipo, aquilo que nos chega através dos grandes investimentos e de grande mídia é porcaria. Então, falta a partícula silenciosa, a partícula profunda, poética da coisa toda? Sim. E por que isso faria diferença? Bom, a cultura do povo revela justamente todas as suas maneiras e modos de ser. Não tá legal, né? O país não tá legal. Pois bem, então esta partícula silenciosa, ela causaria uma liberdade, sabe? Liberdade, inclusive de expressão. Liberdade, felicidade, progresso. Uma liberdade que não começa no espectro político ou social, mas sim individual. A primeira liberdade é da mente, do intelecto. Porque até então, se nós continuarmos sendo prisioneiros de nossa mente, vai estar tudo perdido. Sempre, 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 sempre. Não adianta debates na tribuna. Não adianta campanhas eleitorais, nem nada disso. Se dentro de nós estamos aprisionados pela nossa mente barulhenta, cuja cultura e arte sintonizam e refletem. Barulho. Se perdeu a partícula zen, a partícula tal, a partícula ser, a partícula silêncio, a partícula espiritual. E não adianta jogar com moralidade também. A moralidade está no mesmo patamar raso da ignorância que se alastra. É só uma reação também intelectual, uma arma intelectual. Por isso aquela chatice dos artistas cult que citam regras com o rei na barriga, totalmente aleatórios, desligados da realidade social como um todo. Então, enquanto estivermos reféns de nossa mente barulhenta, nós seremos responsáveis pelo caos que nos cerca, todos nós. E não adianta você criticar a coisa ruim, porque até de criticar as coisas ruins tem gente ganhando seguidores e dinheiro e levando a sua vida dignamente, claro. Mas, ok, e daí? E daí? Quem é que não vê que está tudo uma porcaria? Que está tudo degradante? E aí? Apontar a crítica é excelente. A nossa mente está viciada em dizer, não, isto é uma porcaria. É verdade, isso é uma porcaria. Sempre será uma porcaria. Claro. Ninguém dá valor para coisa boa, claro. E aí? Tu vai ficar sempre nesse giro? Sempre nessa onda? Nessa vibe? E sabe por quê? Porque é barulho. Barulho não leva ao silêncio. Sabe como a gente tem uma nostalgia de tempos antigos, de letras antigas, inclusive nacionais. Letras nacionais, tipo Nossa Linda Juventude, páginas de um livro bom. Canções bonitas, lindas, silenciosas. Até mesmo o diabo é o pai do rock, é toque, é folk, é rock, o diabo. Isso tem silêncio incluído, tem profundidade. Já existiu isso nesse país, ainda existe, claro. Mas a grosso modo, na mídia, na grande mídia, os altos investimentos estão sendo aplicados em lixo. Tanto do cenário cult, quanto do cenário popularesco. Grandes empresários, grandes agroempresários, estão investindo bastante em seu estilo de vida e proporcionando isso às outras pessoas através da música, indicando isso. Isso é uma ostentação, né? Egos grandes atraem egos grandes, ok? Maravilha. Mas perceba, não há profundidade. Todos os investimentos são feitos ignorantemente também nesse sentido.
superficialmente, né? Não há nada ali. Tipo, o dia que a pessoa se tocar, poxa vida, eu investi nisso, eu passei a vergonha. Mas não importa, o que importa é dinheiro, não é? Até uma menina que vende seu corpo no OnlyFans também está pensando em dinheiro. Então existe uma futilidade muito presente em todos os grupos e nichos. E o alto investimento financeiro me parece uma tentativa de preencher um vazio interior, mesmo que isso nem passe pela cabeça dessas pessoas. Somos todos responsáveis por isso, enquanto seres humanos, porque é em nossa mente que começa toda a mudança. Em nossa mente começa toda a mudança. Se a gente se aprofundar em nosso autoconhecimento, a gente vai simplesmente repelir todo esse lixo e ele vai se desmanchar. E não é criticando, é simplesmente se transformando, querendo o melhor para si. É claro que isso é difícil, porque enquanto rolam os altos investimentos, tanto da iniciativa privada quanto do o roubo, quanto o poder público, que rouba dinheiro das pessoas para investir como se fosse uma empresa, né? As pessoas más entram nesses mecanismos, e más no sentido idiotas, ignorantes. Elas querem preencher, continuar preenchendo o seu vazio e vão querer as mentes das pessoas para extrair o máximo de poder para os seus devaneios. E é disso que se faz a cultura nacional. Percebamos em nossa própria mente, aonde existe violência, inveja, futilidade, estupidez, em nós mesmos. A mente é coletiva. O cérebro é relacional. Você deve se relacionar com o mundo com a sua partícula zen, silenciosa, profunda, integral, humana, sábia, vital. E não apenas contribuir com a sua mente rasa, porque esta mente rasa, ela nem é sua. Ela acaba se transformando num mecanismo que funciona automaticamente, né? E a sua alma jamais perfuma o mundo. Então, sim, cada um de nós é responsável pelo seu próprio perfume, pelo seu próprio cuidado e autoconhecimento. Pessoalmente, eu sempre considerei que seria desnecessário e estúpido participar do cenário musical. O cenário musical, cultural, o cenário musical atual brasileiro é investido por elites e grupos ignorantes nesse sentido, então seria simplesmente inviável para pessoas como eu, como nós, querermos participar disso, né? A gente teria que descer muito o nível de nossa consciência e percepção, e isso é praticamente impossível. Então, é perfeitamente normal que exista essa passagem por esta crise cultural. A ignorância se alastrou muito, ela é muito adubada, muito intensa, mato fechado, e a boa cultura, a boa arte, ela vive em clareiras abertas na selva, né? Com arame farpado com sinos, para não deixar os zumbis se aproximarem. O que eu quero dizer é que é perfeitamente normal que o artista verdadeiro, não só o artista, mas o ser humano, que tem um pouco mais de noção, que ele se veja enclausurado e necessita de muita criatividade para se manter vivo, atuante. Por isso, o cenário musical, exatamente, comercial, ele tem que adestrar o público para que o público caia de nível de percepção de qualidade e aceite tudo que é lixo como se fosse algo maravilhoso. É um fenômeno natural do cérebro, que é relacional. Ele vai se acostumando àquilo que tem pouca qualidade, exatamente como os alimentos estão perdendo a qualidade. A música está perdendo a qualidade, a cultura, a poesia da coisa toda, né? Aí então é possível investir em porcarias fúteis e produzi-las todas e entregar ao público que também não é mais capaz de exigir qualidade. Então, para quem não consegue participar deste cenário, é natural que venha aqui, como eu, por exemplo, fazer uma coisa que parece que não tem nada a ver
com música, cultura e arte. A partícula silenciosa do ser é a grande transformação. Nenhuma outra transformação haverá. Aqui entra tudo que a gente já tem falado neste canal a respeito de autoconhecimento e filosofia oriental, e meditação, e filosofia não dualista, e esse papo todo, o que tem a ver com o Brasil e com o investimento na cultura, e artes, e shows, e não sei o que lá. O que tem a ver é que o Brasil é esse lixo que há, violento. O povo brasileiro é violento. Não são as facções que são violentas. Todos fazemos parte. Claro, não se coloque rótulos. Você não é brasileiro, você é um ser humano. Algo conectado a algo muito mais profundo do que tudo isso que é externo. Só que você só pode contribuir com o externo, com a cultura do povo humano, se você for capaz de compreender o seu eu mais profundo. A mente vai sempre te extrair toda a tua energia. Ela vai querer que você participe deste cenário lixo que ela cria intelectualmente, com seu vazio existencial, com seu medo de morrer, porque a mente tem medo de morrer. Essencialmente é disso que ela é feita. E se você não conseguir sair desse processo mental automático e jamais conhecer as profundezas do seu coração, então a sua vida vai ser um desperdício. Automaticamente você não vai contribuir com nada para esse mundo. Isso é assustador, mas é o que nós estamos vendo, ok? E o que a gente tem que fazer para entender este ser? Ó nobre peixe, reconhece a água que te cerca. Ó nobre ser humano, reconhece o ser que te cerca, o ser que você respira, o ser que passa pelo seu corpo, que te faz viver. Sinta o seu corpo. Existe calor, existe movimento de ar, de água, existe fogo no teu corpo. Sinta essa energia. Energia neste sentido bioquímico. Isso já te faz sair da mente. A mente não vai querer que você sinta o seu corpo, você vai ver. Ela vai te chamar logo para algum pensamento, algum problema importante a ser resolvido. E quando a gente vive só na mente, percebe? Ela rouba toda a nossa atenção constantemente, 24 horas por dia e por noite. Então a nossa vida passa a ser mental, intelectual, doentia. Doentia. Porque a nossa vida não é mental, a nossa vida é corporal, a nossa vida é este calor, essa água, essa terra, esse ar. Isso tem que ser vivido também, não só os pensamentos. Os pensamentos, na verdade, 80% deles são inúteis e repetitivos e causam todo esse estrago social. O que é o parlamento, se não o parlamento? Uma bobagem. Quando você vai na praia, você observa o oceano, você observa um pôr do sol, nascer do sol, as estrelas, uma flor, que seja. Se você ainda faz isso, entenda que você pode fazer isso olhando as suas mãos. Não há disco voador que tenha a energia das suas mãos. Ou seja, você não precisa viajar, inventar coisas, inventar milagres distantes quando ele está bem aqui. Com esse papo de corpo e sentir o corpo, a energia do corpo, convenhamos que entramos no ponto crucial da cultura nacional, carnavalesca. Hoje não é só nem o Brasil, é o mundo todo. Uma degradação, né? Uma licenciatura plena em produção de conteúdo adulto. O empreendedorismo neste sentido. Meu corpo, minhas regras, meu corpo, faço o que eu quero, ganho meu dinheiro rápido e fácil. Isso tudo é fácil de ouvir nos debates sobre o assunto. A loucura, a insanidade estampada nos olhos dessas pessoas. Mas elas não são capazes de perceber isso, porque não existe silêncio em suas mentes. Veja, a vida delas é totalmente regrada pela mente. Todo o debate é fútil. Um segundo de silêncio, para quem é capaz, seria suficiente para iniciar uma longa jornada. Ao contrário, pela qualidade de vida integral, para fora desse mecanismo automático. O fato é que nós somos animais. E tudo começou quando a mente, recém-nascida da maçã, começou a sentir-se envergonhada por ser apenas um animal. E aí começou todo esse processo, né?
Agora o corpo ele tem tanta utilidade para ganhar dinheiro que deixou de ser o templo da alma. Talvez não seja, não sei. Que tal continuarmos com a atenção ao corpo? Prestar atenção ao corpo, essas energias, esse calor, essa água. O que tem ali? Da onde vem esta vida? Olha, é uma vida igualzinha aos animais. Um processo semelhante, nascer, crescer, procriar, morrer. É o que nos acontece. Aonde está a vida dentro deste corpo? Será que ela está nos pensamentos, na mente, no ganhar dinheiro, na sobrevivência, né? Onde está essa vida? Esse é o portal para o invisível. Esse é o portal para o ser. É disso que as boas músicas falam, que as boas músicas vibram. É disso que estamos precisando nesse país, nesse mundo. Começa na mente, vai para o corpo, do corpo vai para essas energias invisíveis da vida que acontece. Este processo todo de autoconhecimento, de percepção, precisa de muito carinho, de muito amor, silêncio. E não tem nada a ver com moral. A moralidade, ela é simplesmente destruída pela ignorância. A ignorância é mais forte, porque esta tentação mental de se dar bem é muito mais forte. A moral é necessária como primeiro passo, mas não tem funcionado. Está sendo muito refutada pelo próprio sucesso financeiro do investimento no corpo. E contra isso, não há papo. E é disso que tem sido feito toda a vulgaridade, né? O que eu quero dizer é que em sua mente existe o problema que tem que ser resolvido. Todo esse caminho de vulgaridade começa essencialmente numa ignorância de sabermos que nós não somos a nossa mente nem o nosso corpo, mas algo mais acontece. Esse algo mais é que transforma a sociedade. A sociedade por si mesma, conduzida pela mente, vai ficando cada vez mais estúpida. Impossível da sociedade se auto-organizar decentemente. Muito pelo contrário, a ignorância, a corrupção e a depravação vão continuar aumentando. Porque falta a profundidade do indivíduo. Todos estamos testemunhando a ignorância que nos cerca, a perda de qualidade de vida integral para o ser humano, a falta de alimento nutritivo para a alma. O que tem a ver esse papo de ser, de meditação? Bom, um povo sábio é que transforma a sociedade. E essa sabedoria não vai ser lhe ensinada por nenhum governo. Ela tem que brotar de dentro de você. No máximo, são os bons artistas, os bons professores que já têm essa profundidade e compartilham ela com sua arte, com seus ensinamentos, no máximo essas pessoas. Mas elas estão aí para fazer que você floresça, não para cagar regras. E esse processo todo de interiorização é que vai lhe trazer cada vez mais autopercepção desta energia da vida que te acontece. E essa energia da vida que te acontece, ela é rica, ela é o que tem de mais refinado nesse universo. Portanto, quando você começa a se envolver mais com ela, automaticamente você vai repudiar e repulsar todo o lixo, tudo que não presta, tudo que é superficial. Mais atenção ao seu corpo, mais presença, mais ser. Então todas as circunstâncias ao teu redor se transformarão. Você vai começar a querer se alimentar de boa cultura e produzir boa cultura. Não há outro caminho. Por isso a mantra cultural se posiciona neste sentido, mesmo que ninguém assista. E tá tudo bem. Nesse vídeo eu nem falei da descrição aqui embaixo. Você pode dar uma olhada em todos os produtos da Mantra Cultural. Produtos artísticos, educativos, inclusive terapêuticos. Abraço, até outro vídeo.